Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Clara Marinho, eu sou analista de Planejamento e Orçamento do Governo Federal, em exercício na Secretaria de Orçamento Federal, e faço parte da Associação da Carreira, que tem buscado discutir não somente a dimensão do gasto, não é? Mas como que as receitas são arrecadadas. É uma alegria para mim participar desse painel, e eu vou chamar as pessoas que farão a segunda parte, né, um diagnóstico e propostas para uma reforma tributária. Nesse painel, acredito que as dimensões de gênero e raça serão integradas de forma mais explícita na discussão. Eu vou chamar aqui para compor a mesa, primeiro, a nossa comentarista, a Maria Helena Zocum. Espero ter acertado dessa vez o sobrenome. Maria Helena vai fazer os comentários dessa mesa, e eu tenho certeza que eles serão incríveis. Também convido Daniel Lória, da Stock Forbes Advogados. Chamo também Luísa Nassif e Ruth de Rada, pelo MAD, que também fará uma discussão conjuntamente. E Rodrigo Orair, que é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e também é pesquisador do MAD. E agora eu vou passar a palavra para o Daniel, considerando que os outros pesquisadores pertencem ao MAD. Tudo bem, Daniel? Obrigada. Obrigado, Clara. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço, Orair, pelo convite. Tenho aprendido muito aqui no evento. Estive ontem aqui, hoje de manhã, infelizmente, não consegui vir. Mas estou aprendendo muito. Sou advogado, não sou economista, então estou aqui de intruso. Tá? Mas, como eu tenho aprendido muito com meus amigos economistas nos últimos tempos, em matéria de tributação, estou muito agradecido mesmo. Acho que foi excelente os painéis de ontem. Tá? Sou pesquisador do INSPER, além de advogado, e coordeno as iniciativas de reforma do imposto de renda no âmbito da Brasca, que é uma associação de companhias abertas, que tem feito um trabalho bastante sério nesse tema. Então, aqui eu vou trazer algumas dos encaminhamentos e conclusões. Bom, então, eu tinha feito alguns slides, mas eu confesso que após ontem, e os painéis de ontem, especialmente o de economia política, eu fiz algumas reflexões aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, em primeiro lugar, a professora Marta Hatch nos traz com uma pesquisa super bem embasada, super técnica, que o Congresso é historicamente focado em desonerações tributárias. Então, a quantidade de medidas tributárias progressivas propostas no âmbito do Congresso é muito pequena, com uma classificação, vamos dizer assim, mais rigorosa, quase 0%. Aqueles 5% que ela propôs era uma classificação bastante branda, como ela mesma sugeriu. No mesmo painel ontem, os palestrantes comentaram um pouco sobre essa encruzilhada fiscal em que a gente está, com o aumento de gastos públicos, PEC de transição sem a fonte de financiamento declarada e desenhada. E falamos aqui um pouquinho dessas três opções: aumento de dívida, que é altamente regressivo, redução de despesas, que, pelo menos, eu não tenho ouvido falar, mas, enfim, caberia sempre. Sobrando, então, a nossa opção do aumento de tributos, que é um caminho, eu diria, provável. O Salto ontem até cravou, né, que vai ter aumento de tributos. Eu diria que é um caminho provável, porque sou advogado, a gente é um pouco mais light. Tá? E aí, nesse caminho de aumento de tributos, a gente tem que pensar para onde a gente vai, o que a gente vai propor. As professoras ontem, tanto a Marta quanto a Esther, falaram da necessidade de identificação dos custos e trouxeram aquela pesquisa da Oxfam. O que me chama a atenção naquela pesquisa? A maioria dos respondentes é favorável à tributação dos mais ricos para financiar gasto social. Só que, por acaso, ninguém é rico, dentre a base dos respondentes, 0%. Então, quando você desloca a carga para o outro, é muito mais fácil você pensar nisso e pensar no coletivo. Quando a carga começa a recair sobre você, é mais difícil. Então, onde fica a linha da riqueza do Brasil? É 5 mil reais? É 10 mil reais? É 15? É 50? A gente quase não fala sobre isso.
Então, se a gente fosse falar de progressividade do imposto de renda, até onde a gente iria? Qual que seria a faixa de renda que seriam os ricos ou muito ricos? É uma dúvida, não se fala sobre isso. E, obviamente, existem sempre os caminhos com menor resistência, que são os tributos invisíveis para o grande público, que são os tributos sobre o consumo e mesmo os tributos que recaem sobre a empresa. Então, se a gente está falando do imposto de renda, IRPJ e SSL, quem paga é a empresa no Brasil, com uma alíquota nominal alta, e ninguém sabe bem quem que está pagando essa conta economicamente. O tema da incidência econômica do tributo é bastante interessante aqui, mas é um imposto que ele fica meio invisível ali para o grande público. Da mesma forma, a alíquota de CSL dos bancos. O banco no Brasil está pagando 50% de RPJ e CSL esse ano. Não sei se todos sabem, mas 50%. Para onde vai esse custo tributário? Quem paga isso? Está na taxa de juros? Está na tarifa? Onde é que está essa incidência? É um negócio meio invisível, né? E as professoras também trouxeram a necessidade de identificação dos ganhos. Eu, pessoalmente, acho que isso talvez seja mais difícil quando a gente trata de uma reforma de imposto de renda no Brasil. Especialmente se a gente quer tributar os mais ricos para financiar gasto social para os mais pobres. Por quê? Porque você tem um custo muito concentrado naquelas pessoas com bastante poder político, influência, e os ganhos muito difusos para pessoas distintas, diferentes deles. Então, poxa, como é que a gente consegue construir essa ponte? Mostrar que o imposto é um pacto social, que a gente está aqui em nome da coletividade, que imposto não é roubo. A gente está nesse nível ainda de discussão política no Brasil, o negócio é ridículo, né? Assim, imposto não é roubo, é um grande pacto social, como a Esther colocou. Eu, pessoalmente, sou bastante cético em crer que as pessoas vão perceber a importância dos serviços públicos e a qualidade da educação, da saúde, muito menos almejar isso na situação atual do Brasil. É claro que eu estou entrando em outras áreas aqui, mas se a gente pensa de modo bem superficial e talvez até preconceituoso, mas, de modo geral, visão de classe média ou classe alta, o serviço público é um serviço pior. A gente sempre... Isso é meio senso comum, assim. Então, educação e segurança pública. Claro que nas nossas bolhas o pensamento é diferente. Mas é uma bolha, eu moro aqui do lado, então eu estou bem inserido na bolha também. E tem um sentimento da população que a carga tributária é elevada, que o gasto é ruim, aquelas coisas que a gente ouve sempre. Enfim, são algumas reflexões de ontem para a gente introduzir o tema do imposto de renda. E aí, como advogado, eu quis trazer para vocês aqui algumas coisas bem concretas de legislação tributária brasileira, onde tem problema, o que dá para consertar, onde está a distorção. Começando pelo imposto de pessoa física, a gente tem o que a gente chama de sistema dual. Então, a gente tributa a renda do trabalho de um jeito e renda do capital de outro. Renda do trabalho, basicamente salários, remuneração variável, etc. Renda do capital engloba dividendos e renda financeira, aluguéis, tem uma outra regra, enfim, dividendos e renda financeira. Tá? Então, a renda do trabalho, a gente tem a nossa tabela progressiva de 0 a 27,5%. 2 pontos chamam a atenção imediatamente. A aplicação da alíquota máxima para toda a renda acima de R$ 4,6 mil por mês, ou seja, a progressividade bastante limitada, bastante achatada. Você não tem alíquotas diferenciadas para 10 mil, 15 mil, 20, 40, 50. E o segundo ponto, a alíquota máxima muito abaixo dos nossos pares no mundo e da OCDE. Então, se a gente pega os nossos pares aqui mais próximos, América Latina, 35%, OCDE e países mais desenvolvidos, normalmente mais que 35% de alíquota máxima. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente tem um tax wedge, que é a tributação sobre salários, muito alta. A contribuição previdenciária é elevadíssima, então, se a gente pega só o índice do tax wedge e compara com a OCDE, a gente está muito, muito, muito acima. Então, como que a gente consegue melhorar esse sistema, se aproximar do mix de arrecadação que os demais países do mundo praticam? Em comparação, a renda do capital tem uma tributação muito mais branda, é uma bagunça, na verdade. Então, a gente tem desde isenções para debêntures de infra, para CRA, para CRI, instrumentos financeiros setoriais, até uma regressividade na renda fixa, de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação, até um 15% fixo em ganho líquido em venda em ação em bolsa, em renda variável. Enfim, é todo um mosaico. Aí o API até usou essa expressão num texto dele, que uma das minhas inspirações para tratar desse tema, que é um mosaico, realmente, de incentivos fiscais e regras tributárias todas bagunçadas, exatamente o contrário do que o CDE e o FMI recomendam, que é uma regra uniforme de tributação pela mesma alíquota para todas as aplicações.
E a gente tem um problema grave ainda na renda do capital, que é o diferimento tributário. Então, a gente tem veículos hoje utilizados no Brasil, por pessoas de alta renda, naturalmente, porque eles custam dinheiro para manter, que permitem um diferimento da tributação até o momento em que o dinheiro passa do veículo para a pessoa física, se é que esse momento chega, né? Então, um diferimento realmente durante a vida toda do camarada, e, no caso das offshores, até depois da vida, que ele pode doar isso a custo e continua esse diferimento para os filhos e netos, etc. Então, esse diferimento tributário ele é muito problemático. O veículo brasileiro que possibilita esse diferimento, que traz essa iniquidade, é o fundo fechado, muito citado no debate público. Como funciona o fundo fechado? É igualzinho o fundo aberto que a gente tem no Itaú, só que ele não permite o resgate das cotas a qualquer tempo. Você pode fazer uma amortização uma vez por ano. Só que essa amortização é muito próxima de um resgate, inclusive tem o mesmo tratamento tributário. Então, famílias de alta renda costumam investir suas aplicações financeiras via fundos exclusivos ou fundos familiares. Normalmente é um guarda-chuva de fundos, então você tem um multimercado em cima, com outros fundos embaixo, e com isso não paga o imposto no tempo. Esse imposto que é apropriado no tempo e não é recolhido gera, obviamente, bastante regressividade, porque gera dinheiro em cima de dinheiro economizado dentro do fundo. Então, se você pega esse diferimento ao longo de 30 anos, por exemplo, é muito, muito, muito dinheiro gerado a favor desses cotistas. Em comparação ao nosso fundinho DI no Itaú, você paga lá o imposto todo ano, 2 vezes ao ano, maio, novembro, come cotas. Então, é uma iniquidade enorme, em que há o diferimento nos fundos fechados, reservados à classe alta, e não há tal diferimento nos fundos abertos de varejo. E lá fora, eu comentei rapidamente do offshore, mas offshore é basicamente a mesma coisa. Você pode mandar seu dinheiro para investir no exterior via uma offshore, você monta lá uma empresinha em qualquer canto, declara bonitinho a remessa, Banco Central, tudo certo. E a offshore aplica onde ela quiser o dinheiro lá fora. Você mantém essa offshore no seu imposto de renda a custo. Então, você não atualiza nada, não tributa nada e deixa isso lá. Então, ao longo de 30 anos de impostos não recolhidos debaixo do offshore, você pode imaginar também o dinheiro que isso gera, né? Dinheiro gerando dinheiro dentro do offshore. E aqui no Brasil, a gente não tem regra de transparência fiscal. Eu pedi acréscimos para a Clara. Eu vi um jogo da Copa outro dia que teve 14 minutos de acréscimo, então eu falei, o mínimo que eu espero são 8. E vamos trazer mais alguns destaques aqui no Brasil, corporativos. O Orair me pediu para falar bastante de corporativo. Hoje a gente tem a tributação concentrada na empresa, reforma da FHC, Lei 9249. É simples, arrecada, não depende do comportamento, porém, é ruim para a equidade, porque todo mundo é tributado da mesma forma, acionista grande, acionista pequeno, todo mundo tributado igual. E tem esse tema da incidência econômica do RPJ da CCL, que é totalmente incerto, a gente não sabe quem está pagando a conta, se está no salário, se está no consumidor ou se está no acionista. E também é ruim para a eficiência econômica. Por quê? Porque a tributação, no nível da empresa, a uma alíquota muito alta, afasta investimento. Então, se a gente pensa em competitividade internacional do Brasil, das nossas empresas, essa alíquota deveria se situar perto da média mundial. O Braulio falou um pouco do race to the bottom. Não é bem to the bottom, mas pelo menos na média mundial aí de 25%, 27%, OCDE 23%. Né? E foi comentado o tema da alíquota efetiva, tem até um artigo no livro do Manuel aqui de alíquota efetiva. Eu confesso que eu estou estudando esse assunto, Manuel, e a gente está pedindo até dados para a Receita Federal, no âmbito de algumas iniciativas de estudo, para identificar de onde que vem a diferença da nominal para a efetiva, e qual que é a efetiva. O que a gente... a gente teve algumas conversas até agora. Principais fatores que influenciam a alíquota efetiva, por enquanto, são Sudã-Sudene, que são os benefícios regionais, outros benefícios fiscais, tipo pesquisa e desenvolvimento, Zona Franca, enfim, benefícios fiscais que são política de Estado há muito tempo. Equivalência patrimonial impacta a alíquota efetiva. Esse eu acho que é um erro, uma distorção, porque equivalência patrimonial é o reflexo do resultado da empresa de baixo. Então, você tem que expurgar isso do efeito. Você não vai tributar 2 vezes, né? Você tributa só em um lugar. E o terceiro item, salvo engano, é o ágio, que está aqui até passando para o lucro real como um dos grandes vilões aí do nosso sistema. Eu vou conversar mais sobre ele hoje. Fato é que o lucro real, onde estão as empresas que tributam efetivamente com base no seu lucro efetivo, com os ajustes da lei fiscal, são os maiores pagadores de RPJ e CCL do Brasil hoje em dia. Na minha cabeça, o principal problema não está aí, está no lucro presumido no simples, quando a gente fala de corporativo. Lucro presumido e simples. Tem uma confusão tremenda no Brasil entre tamanho da empresa e capacidade contributiva do sócio. Aqui a gente quer incentivar tudo pelo tamanho da empresa, não só no Brasil, né?
Então, a França, por exemplo, criou uma regra especial de tributação para quem tinha até 5 empregados, eu acho. E depois foi feito um estudo como aquilo estancava a empregabilidade, que todo mundo queria ficar nos 5, o cara não crescia. Só crescia quando ia passar de 5 para 20, sei lá. Né? Então, segurava muito. Aqui no Brasil, a gente tem o Simples fragmentado. Então, o Simples do Manuel, do Rodrigo, da tia do Manuel, do vizinho do Manuel, do padrinho do Manuel, e vai colocando, né, uma empresa em nome de cada um, para conseguir multiplicando esse limite do Simples, que já é muito grande. Então, é 4,8 milhões no Simples, não tem precedente no mundo. O Leonel, pessoa que estava aqui ontem, lançou um livro na GV sobre isso, muito bom, sobre a qualidade do gasto tributário, o estudo do Simples. Não tem paralelo no mundo. Fora essas fraudes super recorrentes, de você ir abrindo um monte de empresinha no Simples, em nome de familiares e amigos, para conseguir maximizando seu limite. No caso do lucro presumido, é 78 milhões o limite de receita bruta. De novo, não existe nenhum precedente no mundo. Estamos conduzindo algumas pesquisas de pequenas e médias empresas, não encontramos nada parecido. E aqui tem um agravante que você não soma as receitas das empresas sob controle comum. Então, você tem um grupo econômico com 3 CNPJs, cada um pode estar no presumido, se o limite de cada um estiver abaixo de 78. Vocês podem imaginar os planejamentos tributários que são feitos em torno disso e o contencioso que isso gera. Custo improdutivo, ganham os advogados. Né? Enfim, a gente sempre defende... Existe um mérito de simplificar a apuração, porém, a gente está vendo que esse regime simplificado está virando subsídio. Né? Está virando subsídio. Então, tem esse problema da fragmentação em várias empresas, que eu coloquei. Tem o problema da pejotização, que é muito falada, que é, em vez de você prestar trabalho, né, prestar serviços na pessoa física, você cria uma empresinha para fazer isso, você não contribui com a Seguridade Social, você precariza o trabalho, não sobra mais PF no Brasil, quase é todo mundo PJ, uma prática super recorrente, até em universidades, tá? Não sei se vocês sabem, mas, sim, empresas, universidades, escolas. Né? Então, temos que combater, então, no nosso dia a dia também, além da academia. E subtributação. Então, quando a base de cálculo está baseada na receita bruta e não leva em consideração despesas reais da empresa, você tem uma enorme subtributação. Você juntando 2 fatores, que é uma tributação em cima da receita bruta e a ausência de empregados daquela empresa, todo mundo como sócio, é receita para o desastre. Né? Porque você pode ter uma margem de lucro aí de 80%, 70%, e não é raro, tá? Existe, especialmente empresa prestadora de serviço, distribui tudo para o sócio como dividendo isento. Então, tem uma enorme subtributação. No final do dia, é uma tributação do trabalho, só que é 14,5%, que é a alíquota efetiva, e não na tabela progressiva. E é curioso porque, apesar das críticas, o Congresso vai no sentido oposto, né, que é ampliar o Simples, o que é bastante perigoso. Então, vamos lá. Tá bom. Já estou ferrado aqui de tempo. Então, aqui eu fiquei com inveja das tabelas ontem dos economistas, mas como eu não sei fazer, a gente copiou e colou algumas do OCDE. Eles têm 2 papers no INSPER sobre imposto de renda. Esse está no primeiro paper, de autoria do meu colega Romero Tavares, eu fui revisor. O segundo é meu. Então, aqui alíquotas médias de RPF, a nossa bem mais baixa. Alíquotas máximas de RPF de novo, a nossa bem mais baixa. Vou passar rápido. E aqui as alíquotas médias de RPJ no mundo que caíram ao longo do tempo, por aí fala muito sobre isso, inclusive no livro. Estão chegando hoje nessa média aqui de 23,3%, nossa ideia nominal, tá? 26% no G20, por aí vai. Então, está nessa faixa. A gente vê que está bem abaixo da nossa nominal de 34%. Então, o que a gente tem que fazer para uma boa reforma de imposto de renda? Um duplo objetivo. Aqui, a gente está focando muito na progressividade tributária, acho excelente, acho super importante. A gente também não pode esquecer da eficiência econômica. E o que eu gostei tanto do livro do Manuel? Que ele mostrou que não tem trade-off, necessariamente. Mais progressividade tributária não quer dizer, automaticamente, menos crescimento econômico. Né? Você não tem esse trade-off. Esse é um trade-off muito difundido na literatura, que tem se provado realmente inexistente, ou pelo menos bem mitigado. Tá? A progressividade tributária foca na pessoa física, justiça distributiva, gênero, raça, os colegas vão falar mais, as colegas. Aqui, efeito redistributivo, combate à desigualdade. E também progressividade não só da renda, como do mix de arrecadação, consumo e folha, quanto de carga a gente coloca para cada um,
Tá? No final, eu vou falar se a gente aumenta a carga da renda, se diminui o consumo, diminui folha um pouquinho. E do lado da eficiência econômica, neutralidade tributária, o tributo não pode interferir na atividade econômica, alocação eficiente de recursos na economia, não posso ter um monte de regra, tudo recotado para ter 1000 veículos e coisas que acabam inibindo o fluxo eficiente de recursos. E a competitividade internacional do Brasil e das empresas, a gente não pode fechar os olhos para isso, a gente precisa disso. E, claro, aqui sim é o viés do crescimento econômico. O PL 2337, vou ser rápido, não atingir esses objetivos, então vou pular. E vou falar dos caminhos possíveis na minha visão para encerrar, prometo, Clara. O que a gente deveria fazer? Então, assim, acho que sendo bem concreto, eu acho que cabe sim um aumento da arrecadação sobre a renda no Brasil, especialmente no nível da pessoa física, e no tema dos regimes simplificados, lucro presumido e simples. Acho que esses são os principais problemas. Então, no caso da renda do capital, tanto dividendo quanto renda financeira, na minha opinião, a gente deveria ter uma tributação progressiva sobre isso, seguindo, inclusive, recomendação do OCDE, que já fala isso, nos papers lá de como tributar a riqueza no mundo. Fala, olha, tributa o fluxo, que é a renda, progressivamente. Poxa, já é um passo enorme. As alíquotas a literatura indica que não podem ser as mesmas da renda do trabalho, tá, por conta do efeito inflacionário e também do efeito sobre o estoque de capital para investimentos. Então, dá para fazer algo talvez um pouquinho mais baixo. E aí a gente tem modelos que são aprofundados até no livro do Manuel. Mas o conceito é esse, tributação progressiva da renda do capital. Só com isso já conseguimos arrecadação e, além de arrecadação, distribuição da carga para os mais ricos. Então, a gente tem esse efeito, tá? Alocação da carga para os mais ricos e alívio para os mais pobres. Só para citar um exemplo, a renda fixa regressiva de 22,5 a 15, a pessoa que precisa do recurso no prazo menor, aquele raro lá que conseguiu colocar um dinheirinho está pagando mais imposto do que o rico que consegue deixar lá por muitos anos. Fim do diferimento tributário dos fundos fechados e do offshores, acho que isso é assim, um óbvio ululante, assim, até no mercado com quem você conversa sobre isso, que é um pouco mais sério, reconhece, que é um absurdo, não tem justificativa nenhuma, tá? Nem ética, nem moral, nem jurídica, nem econômica para isso. Desoneração parcial da folha de salários, pelo menos o primeiro salário mínimo, aqui inspirada numa proposta do CECIF, tem um custo para isso, mas é um custo bem aplicado, incentiva a empregabilidade. E aí tem essa dúvida, será que a gente deveria criar novas alíquotas de RPF? Isso contribui com o desenho, aproxima o Brasil ao mundo, mas a gente não pode sobretributar a renda do trabalho. Então, a gente tem que, por isso que eu falei da desoneração primeiro, tem que desonerar um pouquinho para conseguir alocar essa carga que era de contribuição previdenciária para imposto de renda, sempre com cuidado com esse tax wedge. E aí entra o custo político. Qual que é a linha de riqueza? É 15 mil? É 45 mil? Não sei. Vamos precisar pedir ajuda para a Marta. Pessoa jurídica no lucro real, eu vou passar rapidinho. Eu acho que o principal problema não está aqui. Tá? Eu trabalho para um monte de empresa no lucro real, mas eu realmente acredito que isso não decorre de um conflito de interesses. Realmente acredito que o problema principal não está aqui. Eu gosto de frisar porque é importante. O que a gente deveria fazer? Na mesma medida que a gente tributa o dividendo, progressivamente, a gente não pode deixar a alíquota nominal em 34%. Então, a gente tem que puxar para baixo essa alíquota nominal da empresa. Está em 34%, precisa puxar para mais perto de 25%. 25%, 27%, enfim. Se a gente tributa o dividendo progressivamente, a gente consegue trabalhar com uma alíquota na média mundial. Então, consegue trabalhar a competitividade econômica das empresas. A gente também precisa corrigir os regimes simplificados, que eu vou falar na sequência. E aí tem algumas medidas de modernização de base de cálculo que não vai dar tempo de eu falar. Não sei se você quiser falar depois, Orair. Mas, por exemplo, acabar com o juros sobre capital próprio, de fato ele é um vilão do jeito que ele é desenhado hoje, mas existem alternativas mais modernas, que a Comissão Europeia está discutindo. Trazer limites mais rígidos para a dedução de despesa de juros, então isso amplia a base de cálculo também, na medida que você reduz a alíquota, amplia a base de cálculo, você segura um pouco o impacto arrecadatório da redução da alíquota. Hoje, no Brasil, a gente tem regras muito brandas de dedução de juros, então você consegue alavancar muito as empresas e financiar muito via dívida com tratamento tributário mais benéfico do que via ação. Tem o pilar 2 do OCDE, que é o imposto mínimo de 15%. Faz sentido introduzi-lo no Brasil. Essa foi uma conquista grande aí, internacional.
Então, a gente traria ele também. Outras melhorias no lucro real, como eu falei, eu acho que é muito detalhe. E o tema do ágio, que é considerado um vilão, porque ele é amortizado em 5 anos para fins fiscais, gera muito contencioso, muito gasto improdutivo. A gente deveria alongar esse prazo de amortização, melhorar a legislação e estancar o contencioso. O ágio é simplesmente o preço que eu paguei na compra de uma participação que eu amortizo no tempo. Está acabando, eu juro. Tá. Lucro presumido e simples, aqui eu não tenho uma proposta desenhada em mente. A gente deveria, pelo menos, tributar os dividendos. Acho que isso já resolve uma parte do problema. Mas a gente tem bastante discussão se a gente deveria alterar o regime de tributação no nível da empresa também. E, politicamente, como é que a gente faz para caminhar com uma reforma do imposto de renda, que a gente vai melhorar bastante, no caso das empresas no lucro real, mas a gente sabe que essas empresas no lucro real são uma minoria da minoria da minoria, acho que em torno de 5% das empresas no Brasil. E como é que a gente vai endereçar as 95% das empresas que estão no presumido no simples? Será que tem como tratar separadamente das discussões? Você falar de simples no Brasil é uma pauta tóxica, assim, no Congresso. Falou, mas que dá choque. Então, é um desafio político enorme tratar desses assuntos. Para encerrar, eu acho que o caminho ideal que a gente deveria seguir é uma reforma tributária unificada, pensando no mix de arrecadação, renda, consumo, que foi falado hoje de manhã, e folha. Eu acredito que, fazendo as três ao mesmo tempo, a gente consegue conciliar interesses. Então, se você reduz folha, por exemplo, você reduz a resistência do setor de serviços para o consumo, você consegue trabalhar a alíquota, você aumenta a arrecadação da renda, você consegue reduzir a alíquota do consumo, consegue reduzir folha. Enfim, é um ciclo virtuoso. Fazer as três juntas seria um ciclo virtuoso. Outro dia eu comentei com o colega, seria um gol de placa aí do meio de campo de bicicleta, né? Patrimônio também é uma base de incidência, não tende a ser tão expressivo, mas eu acho que tem bastante questões morais aí por trás também. O IPVA de barco e avião, por exemplo, são umas coisas meio óbvias aí também que deveriam ser feitas. E é óbvio que a avaliação política do governo eleito é imprescindível para evoluir. Precisamos saber quem vai ser o ministro, quem vai ser o secretário da Receita, a Receita tem que estar na mesa. Então, são essas falas que eu separei para hoje, espero que tenham gostado. Tentei trazer um pouco de concretude aí para a teoria econômica. Tá bom? Obrigado. Como ele disse, ele é advogado, não economista, mas entendo que trabalha com diversas dimensões do concreto que, às vezes, escapam aos economistas, né? Ficam nos grandes agregados e não lidam com essas contingências, né? Agora, eu vou pedir a gentileza de Luísa Nassif e Ruth de Rada fazerem sua apresentação. Bom, primeiro eu queria agradecer demais a presença de todo mundo, esse evento incrível, a organização do Rodrigo, o apoio da Samambaia, da FIP, e essa parceria, né, do Lab Público MAD tem sido muito legal. Na verdade, a Ruth vai começar apresentando, mas eu queria um pouco apresentar ela. Esse projeto a gente fez em conjunto com o João, que está aqui na frente, e o Matias, que está mais lá atrás. Mas a concepção, assim, quem carregou parte do trabalho duro foi a Ruth e o João. Então, achei de bom tom que ela apresentasse uma parte, além de que é uma aluna aqui do departamento, incrível, da graduação, que eu acho que vocês ainda vão ouvir falar muito. Então, passo a palavra a ela e daqui a pouco eu entro. Obrigada, Luísa. Me deixou um pouco abalada, mas está tudo bem. Como a Luísa mencionou, esse foi um estudo que a gente fez principalmente entre nós quatro, mas representando o MAD. E o tema principal que a gente gostaria de trabalhar é, partindo dessa discussão que tem sido em voga em relação à reforma tributária, a nossa pergunta-chave era o que o racismo nos informa sobre a estrutura tributária brasileira e, a partir disso, fazer uma análise não só de impostos, mas também de transferências e como que, principalmente olhando o topo da renda no Brasil, o que isso pode nos informar em relação a privilégio branco e afins. Começando em relação à nossa motivação, a gente sabe que, até intuitivamente, tem a ideia de que o imposto não discrimina. Se a gente pensa no imposto de renda, por exemplo, você tem que declarar o seu imposto de renda, independente da sua raça, do seu gênero, principalmente focando em aspectos que seriam de renda mesmo, questões de classe e afins.
Mas quando a gente pensa em uma estrutura social, em especial na brasileira, em que claramente tem determinadas desigualdades, quando a gente pensa em aspectos raciais, sobretudo, a gente vê que é até uma questão que fica. A partir do momento que a gente tem esse racismo estrutural, que tipo de sistema a gente constrói? Ainda assim, existe equidade na tributação se boa parte do resto da sociedade é desigual? E aí, a partir daí que veio a nossa questão, e aí a gente vê que existem, a partir da literatura atualmente, certas evidências de que a tributação indireta acaba onerando mulheres e pessoas negras de uma maneira desproporcional. E até quando a gente pensa em outros tipos de impostos, como, por exemplo, de consumo, que foi muito mencionado em alguns dos seminários, apesar de serem esses impostos invisíveis, com frequência eles acabam onerando mais a base da sociedade brasileira, que, por consequência, quando a gente pensa na análise interseccional, na sua maioria é constituída por pessoas pretas e, na sua maioria, é constituída também por mulheres. Aqui a gente gostaria também de, dentro dessa motivação, retomar algumas outras análises que a gente fez em outros estudos do MAD. Na nossa nota política número 18, que um bom pessoal que também está aqui do MAD participou da concepção dela, o nosso foco principal era fazer uma análise não de impostos, mas de renda. Quando a gente vê, por exemplo, esse gráfico que tem o objetivo de mostrar essa composição demográfica da população total, mas principalmente pensando nos deciles de renda, a gente vê que conforme a gente vai aumentando, ou seja, chegando cada vez mais próximo dos 10%, do 1%, do topo da distribuição de renda, a gente vê que cada vez mais vai diminuindo a composição de mulheres negras e de homens negros, e cada vez maior, a maior parte é constituída de pessoas brancas. Nesse sentido, a gente vê que os negros, embora quando a gente pensa na população total em relação à autodeclaração, são 54% dos adultos, eles acabam representando 70% dos 10% da população que recebe menores rendimentos, de menor renda, os 10% mais pobres. Nesse sentido, a principal conclusão que a gente tira desse outro estudo que a gente fez no MAD, o quanto fica com as mulheres negras, uma análise da distribuição de renda no Brasil, a gente vê que essa conclusão principal é de que os homens brancos, do 1% do topo de renda, apesar de eles representarem só 0,5% da população brasileira, na prática, eles acabam recebendo, se apropriando de um montante de renda até maior do que, literalmente, todas as outras mulheres negras que existem na sociedade brasileira. Ou seja, 700 mil homens brancos se apropriam de mais renda do que 32 milhões de pessoas, 32 milhões de mulheres negras. Aqui, também, só para trazer mais essa análise, principalmente trazendo essa diferença entre o gráfico mesmo, e a forma como a gente vê quando a gente chega nesse topo da distribuição, como que, de novo, tem essa concentração elevadíssima entre as pessoas brancas. Agora, voltando para o nosso assunto principal aqui, que é relacionado à tributação. A gente vê que, no primeiro ponto, o nosso objetivo com o nosso estudo era apresentar um estudo sobre a desigualdade socio-racial a partir dos mecanismos, não só de impostos, mas também de transferências. Além disso, a gente quer caracterizar como que uma ação progressista, no sentido de uma ação cada vez mais progressiva no nosso sistema, poderia fazer com que a gente diminuísse e impactasse nessas questões raciais, que, como a gente já exemplificou, são latentes na sociedade brasileira. Além disso, também entender os tributos regressivos, quais são progressivos, tendo essa perspectiva interseccional, olhando tanto elementos de gênero quanto elementos de raça, quais são as conclusões que a gente pode tirar para que, nesse momento em que estamos discutindo possibilidade de reforma tributária no sistema brasileiro, como que a gente pode construir políticas públicas, quais são as implicações étnicas que elas podem ter, e, mais do que isso, como se constrói uma reforma tributária que também seja antirracista. Agora, já começando diretamente com algumas informações em relação ao nosso estudo, como eu mencionei, por fim, apesar do nosso foco ser tributações gerais no sistema, o nosso resultado principal acaba sendo em relação ao topo, a 1% do topo da nossa distribuição dentro do Brasil. A gente quer ver essa mensuração desse sistema tributário como uma forma de analisar esses aspectos relacionados ao racismo, partindo principalmente da POF, da Pesquisa de Orçamentos Familiares, de 2017 e 2018.
Além disso, como eu mencionei, por fim, que o nosso resultado principal foi nesse sentido, pensando no topo da distribuição de renda no Brasil, a gente vê que uma questão que vai ser essencial ao longo de toda a nossa exposição, assim como também já foi trazido um pouco pelo Lore, foi trazido ontem nos seminários, é justamente essa questão essencial do sistema tributário brasileiro, em que tributos relacionados a dividendos, ou melhor, dividendos e lucros acabam sendo isentos de imposto de renda. E a gente acha que, pensando nessa tributação do capital, acaba sendo uma questão essencial, principalmente quando a gente pensa de onde que vai vir o dinheiro para financiar essa reforma tributária que a gente quer realizar no sistema brasileiro. Agora a Luísa vai continuar. Obrigada, Ruth. Então, agora eu vou entrar nos nossos dados. Como a Ruth falou, a gente usou dados da POF. Os dados que a gente mostrou anteriormente também eram da POF, né, da apropriação da renda e da participação de cada grupo, só que aqueles dados a gente faz a correção para o topo da renda, usando dados do imposto de renda e dados administrativos. Para esse estudo especificamente, a gente acaba não fazendo porque a gente não tinha dados no imposto de renda de raça e porque a gente tinha que fazer uma espécie de homogeneização do topo para fazer a distribuição que acabaria distorcendo o nosso resultado principal. Então, a gente acaba observando, de uma certa forma, quase uma subrepresentação do que a gente está vendo, porque no topo, nessa base que não está corrigida, a gente tem um pouco mais de representação de mulheres brancas e mulheres negras e homens negros, mas, de qualquer jeito, vale o resultado. E aqui o que a gente está vendo é que, quando a gente olha para o imposto de renda por grupo de gênero e raça, o imposto ele é progressivo para os negros, para mulheres e homens negros, enfim, e ele é regressivo para os brancos. E, na verdade, a gente faz também uma regressão para ver a significância disso, e para as mulheres a gente não consegue afirmar esse resultado, porque, como a gente vai chegando no topo, vai caindo a representatividade das mulheres, fica um grupo muito pequeno. Então, o número de mulheres no 1% do topo dentro da POF acaba não tendo representatividade para conseguir falar algo. Mas, para os negros, mas para os homens, a gente, de fato, observa que, dentro do intervalo de confiança, existe uma diferença no qual homens negros de 1% do topo pagam mais impostos de renda do que homens brancos de 1% do topo e do que o decil anterior, enquanto que os homens brancos pagam menos que no decil anterior. Na nossa regressão, a gente acha um resultado de mais ou menos 4,6% de diferença entre esses dois grupos. E aí, isso nos leva a questionar o porquê, né? Da onde está vindo essa diferença, essa grande diferença. Então, a gente olha para os diferentes tributos, né, diretos, e como que eles contribuem, como que eles participam da incidência em cada grupo, e sobretudo, o IRPF, que faz alguma diferença. E o que a gente conclui é que os homens... Pode passar. O que a gente conclui é que, no topo da distribuição, o que a gente tem é que a maior parte do rendimento dos homens brancos vem como empregador, enquanto que a maior parte do rendimento dos homens negros é como empregado do setor público e do setor privado, mas, sobretudo, do setor público. E aí, essas diferentes regras que o Daniel já estava comentando antes acabam por onerar grupos raciais de forma distintas. E, retomando o que a Ruth disse, por mais que não seja uma discriminação explícita, isso não está na regra, isso acaba sendo implicitamente um viés de raça, dado a nossa estrutura racial e o racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, que nos leva a ter que questionar. Quando você tem um sistema que é em si desigual, se as suas regras elas são iguais, elas acabam criando vieses. Então, seria necessário fazer algum tipo de discriminação. E aí, a outra questão que a gente se coloca é exatamente de onde vem esse veto à incidência de tributos nos lucros e dividendos.
E, enfim, eu fiquei pensando muito nisso, né, enquanto a gente teve as discussões de ontem, principalmente sobre a apresentação da Marta Rett. Cheguei a perguntar para ela se tinha algum estudo sobre a resistência aos lucros e dividendos. Ela falou que esse questionário não existe, infelizmente, mas que seria muito interessante. Mas o conceito que mais se aproxima daquilo que a gente observa é o de pacto da branquitude. Então, a gente consegue realmente entender que a dificuldade de você tributar lucros e dividendos, ela também passa por aí. Ela também passa por uma forma de você manter um privilégio, que ele não é não é como se os brancos estivessem sentando ao redor da mesa explicitamente definindo isso. Mas quase é. Quando você olha para o Congresso, na verdade, é bem explícito, na verdade. Se tem algo que é menos representativo, que tem menos mulheres negras do que 1% do topo da nossa distribuição, é o Congresso Nacional. Então, passa também por aí. E a gente falou muito em pacto social, né? O imposto como um pacto social. E eu fico me perguntando, pacto de qual sociedade? Que social é esse que está entrando num pacto? Porque a gente tem um pacto social, ele só é um pacto social discriminatório e racista. Então, a gente precisa conseguir discutir como é que a gente muda as regras do jogo, como é que a gente muda a representatividade de quem faz essas regras do jogo, de modo que a gente consiga, de fato, reduzir esse tipo de discriminação implícita. Aqui a gente tem, na verdade, a incidência, como eu já tinha mencionado antes, mais ou menos, qual é a diferença, mas aqui a gente observa o fato de que reverte, né, a direção dos impostos quando a gente vai para os homens... Aqui é os impostos? Desculpa. Que inverte para os homens brancos, desculpa, que continua sendo progressivo para os homens negros, que está em rosa, e uma redução no topo para os homens brancos. Mas, de modo geral, né, até mais ou menos o 8º decil, a gente observa os homens brancos pagando um pouco mais de imposto, no 8º não, até o 5º, mais ou menos, do que os homens negros. E aí, agora a Ruth vai voltar para falar das transferências, da parte das transferências. São dados até um pouco objetivos, mas o nosso objetivo também é olhar para as transferências, é pensar nessa ideia de como que os impostos estão retornando para a sociedade. Se a ideia desse pacto é reunir esses tributos, a fim de que você consiga financiar a máquina do Estado e também promover certa mobilidade social, esse retorno social, a gente queria entender como que essas transferências estão sendo aplicadas na prática. Aqui é principalmente para mostrar como que a gente observa, inicialmente, uma ideia de que elas, inicialmente, seria, de certo modo, pró-mulheres e pró-pessoas negras, principalmente quando a gente olha nos primeiros decis. Aqui está cortando um pouco, mas aqui mulheres brancas, aqui homens brancos, e a gente vê que, principalmente, quando a gente pensa aqui na desagregação em relação aos diferentes tipos de transferência, a gente vê um comportamento não homogêneo. Então, se a gente olha, por exemplo, para o RPPS, que é o que está em rosa, roxo, a gente vê que ele, por ser relacionado à previdência social, com frequência, as pessoas que acabam tendo carteira assinada e acabam construindo dentro da própria renda do trabalho uma trajetória que permite que essas pessoas tenham mais acesso à RPPS, à Previdência Social, quando estão numa situação de maior vulnerabilidade na velhice, a gente vê que isso acaba se voltando um pouco mais e consideravelmente mais para as pessoas brancas, principalmente quando a gente compara as mulheres brancas em si e como que, no último decil, elas que acabam se apropriando consideravelmente mais do que dentro dos outros decis. Então, acaba passando essa ideia de que, dentro do 1%, é como se essa transferência fosse extremamente pró-mulheres, mas especificamente pró-mulheres brancas. E aí a gente vê esse comportamento mais de certa regressividade, né? Dado que, quando a gente compara as pessoas brancas em relação às pessoas negras, a gente vê que elas acabam se apropriando muito mais desse tipo de regime. Mas, por outro lado, quando a gente olha outros tipos de transferências, como o RGPS, o BPC
e o Bolsa Família, que são, no geral, transferências que têm algum tipo de recorte de vulnerabilidade socioeconômica das pessoas, a gente vê que, dentro dos estratos relacionados às pessoas negras, acaba sendo muito mais pró-negro. Então, a gente vê não só isso, mas até em relação à questão de renda, que as pessoas, dentro dos primeiros desses, acabam recebendo muito mais essas transferências, de modo que elas se apresentam de uma maneira certamente progressiva dentro da sociedade, de modo que essa parte estaria funcionando de certo nível, servindo em relação ao seu papel. E aí acho que, nesse sentido, a nossa principal conclusão é mostrar como que, apesar dessa grande variabilidade em relação às transferências como um todo, quando a gente pensa nessa possibilidade de algumas transferências, como o Bolsa Família e outras, que já são progressivas dentro do nosso status quo, a gente pensa como que a gente poderia transferir isso, ver essa margem de que outras transferências também poderiam ser mais progressivas dentro do sistema que a gente tem hoje em dia. E aqui, só para trazer algumas conclusões em relação ao nosso estudo, as nossas principais contribuições. Primeiro, em relação à questão dos impostos. A gente vê essa questão, como que acaba tendo um comportamento regressivo desses impostos diretos que a gente está analisando, e, principalmente, quando a gente pensa dentro dos estratos em relação a pessoas brancas, mas acaba sendo progressivos entre os negros. Então, se a gente está comparando todos os decis de renda somente entre as pessoas negras, a gente vê uma maior progressividade. Então, esse sistema estaria funcionando de uma maneira mais adequada. Mas, quando a gente olha no recorte dentro das pessoas brancas, a gente vê que isso acaba sendo mais regressivo. Mais do que isso, quando a gente vê essa principal razão desse comportamento, é justamente por conta dessa renda que a gente está considerando. Aquele gráfico, principalmente, que mostra que, quando a gente vê os homens negros do 1% do topo, 44% deles estão na posição de empregados, em grande maioria dentro do setor público, enquanto, quando a gente vê os homens brancos, 44% deles estão nessa posição de empregador, auferindo dividendos, lucro, etc., que são isentos de imposto de renda. Nesse sentido, a gente vê que se dá justamente por conta disso no topo da distribuição. Mais do que isso, quando a gente tenta entender essa retomada da tributação de lucros e dividendos, acaba reforçando como que ela é essencial, não só para pensar nas desigualdades de renda que a gente tem na sociedade, as formas de combatê-las com políticas públicas, mas principalmente também pensando no recorte de raça e como que essa reforma tributária seria importante também para combater desigualdades raciais que existem na sociedade brasileira. Depois, quando a gente vê essa questão da verbalização e dessa explicitação, é mostrar como que essa ideia do pacto da branquitude e explicitar essa ideia de que uns são tributados, todos são tributados igualmente, recebem impostos igualmente, mas alguns são tributados de maneira mais igual do que outros, quando a gente faz essa análise em relação aos orçamentos familiares brasileiros. Então, quando a gente vê nessa questão da questão intrarracial, se torna ainda mais interessante a gente explicitar esse sistema de dominação e a forma como a gente pode combatê-lo a partir dessas políticas públicas. Por fim, em relação às transferências, a forma como esses impostos retornam para a sociedade, a gente vê essa progressividade de determinados programas, principalmente Bolsa Família, BPC, RGPS, que, como eu já mencionei, acabam focando em grupos sociais em uma situação de maior vulnerabilidade, e exemplificam como que a gente ainda pode aumentar ainda mais o impacto redistributivo que esses programas têm e que outros programas ainda não têm no status quo que a gente observa. Por fim, esse regime da Previdência, por exemplo, apresentando esse comportamento regressivo, acaba favorecendo mulheres brancas, de modo que é interessante uma reforma tributária, a gente pensar como que a gente pode incluir esses outros estratos sociais, como homens negros e mulheres negras, dentro dessa reforma. Obrigada, gente. Nossa, que eficiência no tempo. Eu confesso que eu fiquei muito... Eu mesma tenho muitas perguntas na minha cabeça, mas eu ainda não consigo formulá-las muito bem. Porque, do ponto de vista do 1%, ali, nessa cesta tem servidores públicos, que seriam os meus colegas de carreira, com o gênero trocado, então seriam meus pares, com pessoas que, de fato, são empregadores, né? É outra relação social, né? Enfim... E também pelas transferências, porque aqui tem, né, a proteção social não contributiva e a contributiva.
Enfim, são observações porque eu não consigo nem formular a questão ainda, mas vocês que estão assistindo atentamente certamente farão boas perguntas. Agora eu chamo para fazer a apresentação o Rodrigo Oraí. Bom, boa tarde. Obrigado pela resistência, né? 2 dias intensos. Uma apresentação, acho que os seminários ricos e bem diversos, né? Diversos em vários sentidos, assim, perfis de formação, advogado. Eu acredito nisso. Cientista político, economista, mais aplicado, mais teórico. Perfis de gênero, perfis de raça. A gente precisa avançar mais nesse último desses aí, mas eu acho que gênero a gente conseguiu fazer um evento que eu me orgulho, né, de ter, não é um evento sequer paritário, com presença quantitativa de gênero, mas protagonismo e presença qualitativa impressionante. A mesa hoje de manhã foi excelente, a contribuição agora é excelente. Eu acho que é para onde a gente tem que ir. Bom, eu acho que vai ter pontos de contato que vão permitir passar mais rápido em vários dos temas. Mas vamos lá. Então, eu acho que é mais a complementar. Eu sou economista, né, de formação, mas aprendi muito nesses últimos tempos, debatendo com figuras como o Daniel. Aprendi muito mesmo. Offshore, essas coisas, tudo. Eu acho que enriquece, né, para a gente que quer pensar em modelos melhores, enriquecer nossas análises, sair um pouco da abstração e entrar mesmo no desenho. A mesa de um pouco da tributação direta está muito imposto de renda. Se sobrar um tempinho no final, eu falo um pouco de patrimônio, de propriedade. A ideia, então, aqui é começar com um diagnóstico, reforçar algumas ideias que eu acho que o Daniel já apresentou, e, no final, um caminho de reforma, alguns desafios de economia política. Pensar assim, pensamento sobre tributação não é um salto no vácuo, né? Eu acho que na economia a gente tem paradigmas teóricos, os paradigmas do mainstream. Está aqui nosso professor de macro, Gilberto. Então, assim, o paradigma vigente no pós-guerra, que tem a ver com um choque macroeconômico, né, a grande crise de 29, as guerras, aquilo criou uma reflexão que é muito bem elaborada, né, nos livros do Piketty, entre outros, mas a ideia de que a construção do Estado Social ele vem junto de uma tributação progressiva. As duas coisas são faces, né, de um mesmo fenômeno. Aí a gente tem um segundo conjunto, né, de choques macroeconômicos, a estagflação ali da década de 70, os choques do petróleo, uma mudança de paradigma. E aí surge a visão, né, do Reaganomics, a visão da supply side economics, a visão da economia, né, liderada pela oferta, a visão dos primeiros modelos de geração ótima, de tributação ótima, né. Está aqui o Pedro também, que dá um curso excelente de economia do setor público. Mas a ideia ali tem um texto que eu acho importantíssimo para entender a reflexão sobre tributação no mainstream hoje, que é da Miles Review, Banks e Diamond, né, falando sobre os modelos de primeira geração. Mas a ideia básica que surge, né, que vai da ideia desse trade-off equidade e eficiência, eram modelos muito simples, né, de dois períodos. Você não tem herança, você não deixa herança, você não tem razões para acumular capital, a não ser poupar para consumir no futuro. E, nesses modelos, você introduzir tributação do capital, da renda do capital, distorce a decisão de consumo. Então, eu vou consumir mais no presente, obviamente, vou consumir mais, ou, né, eu vou ter mais lazer, eu vou fazer ali as agregações da minha função de bem-estar e eu vou chegar na ideia de que há perda de eficiência quando eu tributo a renda do capital. Aqui de uma maneira muito simples, tá, dos modelos de primeira geração, que serviram como normativo para você isentar a renda do capital, reduzir os graus de progressividade do imposto de renda, e foi o mainstream econômico nos anos 80, nos anos 90, muito claramente, né. Depois a gente tem aí, é claro que aqui é muito simplificado, tá? Depois você começa a introduzir herança, tem os modelos, né, bem mais ricos do que isso, eu não vou entrar nesse debate. Mas o fato é que, já no final do século XX, você começa a ter evidências de que essa agenda de desoneração da renda do capital e de perda de progressividade no imposto de renda não gerou tanto crescimento, não gerou tanto investimento, gerou brechas para planejamento tributário. Quando você difere, como bem explicou o Daniel, você tem fundo fechado, que o de cá fica diferindo eternamente, você tem offshore, você tem o dividendo,
você tem um tratamento diferencial para a renda do capital de aplicações financeiras. Isso vai criando brechas para o planejamento tributário, que vai criando, né, inequidades e introduzindo ineficiências do sistema. Você precisa mais e mais Daniéis para ajudar a fazer planejamento tributário das pessoas muito ricas. E aí um pouco começa a surgir, muito motivado pelos choques que vêm depois, né? Aí a gente tem grande crise financeira, 2007, 2008. Você tem um período recessivo ali em 2013, 2014, né, que a ideia de que a recuperação pós-crise recente foi mais lenta do que as anteriores. E aí vem o colapso da pandemia, né? Você tem um conjunto de choques. E o Blanchard faz uma pergunta, né? Os outros grandes choques econômicos levaram à mudança de paradigma de mainstream. Esse vai trazer isso? Eles respondem, eu acho que não, mas deveria. E, de fato, não trouxe, né? O mainstream da tributação continua sendo modelos de tributação ótima. O que mudou? Eu acho que duas coisas, né, que ficam muito evidentes. A primeira dela, a introdução de pressupostos mais realistas nos modelos. Tá? É isso que o Sais, que o Piketty, que o Atkinson mais recentemente, que o Stiglitz mais recentemente fizeram. Começaram a introduzir imperfeições de mercado de capital, começaram a introduzir outros motivos para se acumular capital, começaram a introduzir o efeito de elisão tributária e aí vão chegando a resultados muito mais diversos. E uma coisa muito clara é caminhar para modelos para abordagens mais empíricas, tá? Avaliar os pressupostos normativos daqueles modelos. E aí, quando você vai para a empiria se comporta muito mal em relação à teoria. A empiria vai mostrando que isso não é tão bem, que essa visão de custo sobre dividendos é diferente, que você tem repasses diferenciados, etc. Mas o fato é que a gente tem aí ondas, né, da tributação. Uma onda muito clara, nos anos 90, de você reduzir os graus de progressividade do imposto de renda e dualizar o modelo de imposto de renda. O que é dualizar? Renda do trabalho tributada progressivamente, renda do capital isenta ou com alíquotas mais baixas, com tratamento privilegiado. O Brasil seguiu isso? Seguiu. Tá? Seguiu bastante. Né? Ele tem um modelo bastante anacrônico que faz isso. Só que, quando a ventania foi para o outro lado, o Brasil não foi. Tá? Ele continua com o mesmo modelo de imposto de renda que foi instaurado ali no meados dos anos 90. Né? O que aconteceu? Uma espécie de um paradoxo nosso. Né? Nos países, né, ocidentais desenvolvidos, a construção do estado de bem-estar social veio de mão dadas da tributação progressiva. A gente tenta fazer um esforço de reforçar esse estado social ali no final dos anos 90, na Constituinte, mas não equaciona bem a questão financeira. Né? E, ao mesmo tempo, o imposto de renda caminha no lado contrário. O que você faz? Você faz uma reforma ali no final dos anos 80, reduz a progressividade do imposto de renda de pessoa física do Brasil, renda do trabalho, joga a alíquota lá para baixo, que é mais ou menos a configuração que tem hoje, 4 faixas, vai até 27,5%. Chegou a ter 35% no Itamar, voltou de novo, mas é a mesma coisa e não mudou nos governos do PT. Depois você tem a reforma de 95, que foi citada nos dois trabalhos, que aí você isenta os dividendos, isenta as outras aplicações, coloca a possibilidade de você diferir o pagamento de impostos em offshore, etc. Então, você constituiu tudo isso seguindo, intuitivamente ou não. Mas agora a volta ela é uma volta um pouco mais complicada. Né? Aí, para impressionar, eu botei uns gráficos aqui. Na verdade, eu não queria nem ter feito a apresentação, não, mas como veio do Daniel, estava redondinha, estava o estudo delas ali redondinho, falei, pô, ia ficar feio. Mas a ideia aqui é o seguinte, carga tributária no Brasil é do tamanho do gasto social. Tá? É um pouquinho menor que a média da OCDE. Eu nem sei o que é a média da OCDE, porque você está misturando o Chile com a Dinamarca. O que é a média do Chile com a Dinamarca? São dois países completamente diferentes, duas concepções de Estado completamente diferentes, níveis de desenvolvimento completamente diferentes. Mas o ponto é que há uma relação muito clara entre tamanho do gasto social e carga tributária, e não dá para conversar as duas coisas sem tratar elas de uma maneira só. Imposto de renda no Brasil, aí era esse aqui que eu queria trazer, né? Mas focar minha conversa, embora o Daniel já tinha falado muito disso. O que a gente fez? Né? Então, você não equaciona o problema do financiamento e você tem a dinâmica do gasto, principalmente de gasto social. Vem uma crise fiscal, aí, atabalhadamente, você faz um ajuste fiscal a qualquer custo. Faz um ali em meados dos anos 90, faz outro em final dos anos 90, faz um ali no início do governo Lula, 2003.
No curto prazo, com pressão arrecadatória, eu não olho tanto para imposto de renda. Imposto de renda demora tempo. Uma mudança no imposto de renda está sujeita ao princípio da anualidade, tem impacto federativo, demora tempo, demora 2, 3 anos. O que responde rápido? A arrecadação sobre bens e serviços. Então, a cada crise que tinha, eu tinha que fazer equacionamento de ajuste fiscal, porrada nas contribuições, COFINS. A Melina falou isso hoje, né? Não tinha esse objetivo na Constituinte de ter a COFINS de hoje, mas você acabou fazendo todos os ajustes fiscais por ela, ou pela CPMF, ou por qualquer coisa que tem, né, um efeito arrecadatório no curto prazo. E aí, se é verdade, tá, que o imposto de renda no Brasil não tem tanto espaço para crescer no nível da pessoa física, tem sim bastante espaço, é o principal potencial arrecadatório. Mas aí a gente tem que entender o modelo. O que a gente fez? Concentrou toda a arrecadação no nível da empresa. Então, o Brasil hoje tem a alíquota de 34% no nível da empresa, uma das mais altas do mundo. O Brasil sempre aparece como um dos piores no doing business, pelas altíssimas alíquotas de imposto de renda de pessoas jurídicas, CSLL. Só que ele tem deduções que quase ninguém tem. Tá? Então, de fato, a alíquota efetiva é menor, ela tem maior divergência, 27%. E, mais do que isso, todo mundo tributa os dividendos, o Brasil é um dos poucos que não o faz. E esse modelo, né, então, o que é a ideia? Você integra tudo na pessoa jurídica, no papel é alto, na prática não é tão bem assim, isenta a distribuição e a pessoa física não paga mais nada. Tem a vantagem da, né, enfim, tem a vantagem da simplicidade? Não é bem assim. Eu aprendi isso também com o Daniel, negócio do JCP. É bom Mas, olha só, um modelo que é simples, Rodrigo, eu gosto de ser didático porque eu quero tentar ter mais pessoas comigo. Eu vou tentar explicar um modelo de tributação de lucros e dividendos no Brasil, duvido que alguém vai fazer isso. Eu não consigo fazer isso em menos de 4 frases. E, mesmo assim, eu acho que a maior parte das pessoas não vai entender. Porque é o seguinte, eu tenho juros sobre capital próprio. Tá. Qual que é a ideia? Você tem a coisa do allowance for corporate equity, né? A dedução para o juro, para o capital próprio. O que é a ideia desse troço? Olha, eu sou uma empresa, se eu me financio por dívida, eu vou abater o juro que eu pago da base de cálculo do meu imposto. E se eu me financiar com capital não for capital de terceiros, né, dívida, e sim capital próprio, eu tenho uma desvantagem porque ele não vai ser abatido essa dedução. O que eu faço? Eu crio uma dedução para equalizar o tratamento das duas. Eu crio uma dedução fictícia do capital próprio, para que o custo do financiamento do capital próprio e do capital de terceiros seja igual. E isso não vai distorcer as decisões de financiamento da firma. Ela vai ser indiferente entre dívida ou capital próprio. Isso deu para entender, não deu? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas vamos lá, o JCP. O JCP seria uma versão de ACE. Primeira coisa, só se distribuir para a pessoa física. Já tem uma distorção aí, correto, Daniel? Não é qualquer, é só se distribuir para a pessoa física. Então, no Brasil, se eu pegar a dedução, distribuir para a pessoa física, ela não vai pagar IRPJ e CSLL de 34%, ela vai pagar imposto de renda retido na fonte de 15%. Então, eu tenho um incentivo a distribuir para a pessoa física, desde que o meu arranjo empresarial seja simples, enxuto e rudimentar. Se eu tenho um grupo empresarial complexo, com coligadas, controladas, com holdings, cada hora que uma pagar para a outra, vai ter que recolher um piscofim de receita financeira, 9,5, 9,5. Já não vale mais a pena. Olha o problema de desenho desse troço. Que as pessoas ficam insistindo em dizer que isso é moderno. Me desculpe, meu amigo, tem problema de desenho. Então, como é que funciona esse troço? Eu tenho um incentivo a distribuir, desde que meu arranjo seja simples. Então, já tem uma primeira distorção. O incentivo é distribuir e não a reter e reinvestir. O restante do lucro, né, que não foi deduzido para título de juros sobre capital próprio, vai incidir 34%, IRPJ, CSLL, se for empresa grande, claro. E, quando eu distribuo para a pessoa física, ele vai ser isento. Se esse modelo é tão bom e tão moderno, por que ninguém faz? Tá? Então, isso aqui, assim, não existe um modelo unívoco de imposto de renda. Cada um faz de um jeito diferente.
Qual o paralelo que dá para ter com o Brasil? Primeiro, Estônia e Letônia, que isenta dividendos também. Só que qual que é o modelo da Estônia e da Letônia? Eles não tributam a empresa, tributam só quando for distribuir para o sócio, 20%. Então, eles também incidem uma só vez. Por que eles tributam só quando vai distribuir? Porque eles querem que reinvista, eles querem reter e reinvestir. O nosso é o contrário. Tá? Outra coisa, quem tem alguma coisa parecida com o ACE, Bélgica e Itália. Os dois reformaram e fizeram versões mais restritas de ACI, só para novos projetos de investimento. Só que uma diferença importante é o seguinte, eles tributam o dividendo. Então, eles fazem o ACE, na verdade, um ACI para investimento, mas se você distribuir esse troço para a pessoa física, vai pagar imposto sobre dividendos. Por quê? Porque eles querem reter e reinvestir. Tá? Porque há uma avaliação teórica de que o destino macroeconômico do lucro retido é diferente do destino macroeconômico do lucro distribuído para o sócio. E que o modelo esse tá, que incentiva a retenção e o reinvestimento, ele seria pró-investimento, pró-crescimento. Esse é um primeiro problema do nosso. Tá? E aí volta, aí depois eu falo um pouco mais da dimensão de equidade. Então, assim, ele é uma jabuticaba, ele tem uma segunda dimensão de equidade que é muito clara também do ponto de vista econômico, que é o seguinte, a incidência econômica da tributação é diferente da incidência jurídica. Quando eu tributo no nível da empresa, a empresa tem mais mecanismos para repassar para frente. Tá? A ideia básica é a empresa tem mais mecanismos para repassar para preço, para custos ou mesmo para os fornecedores. Quando eu tributo na pessoa física, o sócio não tem mais tanto mecanismo para fazer isso. Tá? Então, há uma maior chance de, fato, o tributo no nível da pessoa física vai incidir sobre o bolso do acionista e não ser repassado para terceiros. Dado que a renda do capital é concentrada no topo, quando eu tributo dividendos, eu tenho uma maior garantia de progressividade desse sistema, vis-à-vis quando eu concentro a tributação no nível da empresa, eu tenho maior chance de repassar e, portanto, conter o grau de progressividade desse troço. Isso aqui é um pouco para consolidar a história, que eu acho que conversa muito com o trabalho da Ruth e da Luísa. O imposto de renda no Brasil é progressivo? É. Tá? 90% dos mais pobres ou não arrecadam, ou são isentos, ou pagam uma alíquota muito baixinha. Então, o imposto de renda no Brasil é progressivo, inegavelmente. Agora, ele é muito menos do que se tem na cabeça, tá? Porque o debate nosso de imposto de renda está muito ligado à ideia das faixas de até 27,5% e as deduções. A progressividade, né, sobre a renda tributável, sobre os salários, ela vai crescendo, chega no momento ela para em 20%, a alíquota média. Só que essa não é a única fonte de renda. As pessoas têm outras fontes de renda, suas aplicações financeiras e seus rendimentos isentos. O maior deles são os dividendos. Ele ficou o vilão, mas ele não é o único. Né? Eu acho que o Daniel traz muito essa discussão. Não é o único, mas tem vários. O ponto é que, quando você tira toda essa média, as alíquotas no Brasil são mais ou menos isso aqui. E elas têm essa quebra de progressividade. Quem é 1%, até 1% mais rico ainda está no início, tá? Do 1% mais rico ainda tem esse crescimento. Por quê? Porque os salários ainda são predominantes. Aqui está a elite do funcionalismo. Aqui eu acho que estão os homens negros que vocês encontraram, tá? Que são, muito provavelmente, a elite do funcionalismo. E, bom, no setor privado não tem mais trabalhador seletista ganhando mais do que R$360 mil por ano, porque se transformaram em empresas, né? A não ser multinacionais que têm compliance, etc. Eles se transformaram em renda do capital artificialmente. Tá? Então, aqui é o seguinte, renda do capital também tem renda do capital artificial, não necessariamente, né, a renda... Aqui eu acho que estão os seus brancos lá, que pagam pouco imposto, tá? No 1 milésimo. 1 milésimo é o milionário. Para ter ideia, o dado da imposto de renda é o seguinte, o brasileiro mais rico tem uma renda de R$1,2 bilhão, desses R$1,2 bilhão, 1 bi é de dividendos isentos. 1 bi. É claro que eu tenho que
considerar a tributação que houve no nível da empresa. Tá? Mas se eu imaginar que lá foi uma alíquota de 23%, que metade disso foi repassado para o acionista, tá bom. 2/3 de ideia vai dar mais uns 6 ou 7, aquilo ali vai dar uns 14, mas não vai mudar. Tá? É um imposto de renda muito pouco progressivo, o que a gente tem. Isso leva a uma questão de equidade que é vertical. Quanto mais rico, menos imposto. Então, essa é uma questão, né, eu estou tratando os desiguais de maneira não desigual. E aí eu vou bater no problema de gênero e de raça. O outro negócio é da pejotização, que é isso aqui. 5 minutos passar bem rapidinho. Que aí é um problema de iniquidade horizontal. Aí, quando eu falo da pejotização, eu não posso falar só do imposto de renda, eu tenho que somar tudo, né? Contribuições sobre folha, do patrão, do empregado e mais o imposto de renda de pessoa física, mas é isso aqui. Ó. Se eu for um trabalhador assalariado normal seletista, cerca de 45% do custo trabalhista é tributo. Se eu me enquadro num regime especial, eu jogo isso aqui para 17%, para 10%, dependendo do regime que eu estou. Aqui também é um caso extremo, tá? Nem sempre é assim. O que as pessoas estão fazendo? Estão saindo de lá para cá. Então, a gente tem em curso uma reforma trabalhista, né, escancarada, mas que está em curso, que é a migração artificial e que cria um problema de equidade horizontal nesse caso. Tá? Então, você tem 2 pessoas, mesma renda, sendo tratadas de maneira muito iníqua. Resumo da ópera. Tá? Aí depois eu falo um pouquinho de propriedade. Tem a tendência internacional, o Daniel mostrou, né, tem uma corrida por alíquotas, a nossa está desalinhada, tem que resolver isso. E tem evidência de que o nosso modelo não atende critério mínimo de equidade nem de eficiência. O que é o caminho natural? E, se eu vou ser sincero, assim, muita convergência com o que o Daniel falou aqui. Eu acho que, se eu sentar para conversar isso aqui com o Guedes, a gente vai se entender, assim, em linhas gerais. Mas tem que aproximar a alíquota estatutária do RPJ. Eu tenho que aproveitar a janela de oportunidade para ampliar a base tributável, rever os benefícios fiscais, rever o JCP, podemos discutir se é para manter, acabar, ou ter um ACE, um ACI, mas tem que corrigir. Tem que rever o problema dos regimes especiais, do simples, do líquido presumido, botar uma alíquota. Aqui tudo a gente está de acordo. Pacote de lisão, a questão é como calibrar esse troço. E, por fim, compensar na pessoa física com um modelo que integre as duas coisas. Né? Quando eu mostrei a coisa dos países, esqueci só de falar uma coisa, que é o seguinte. Só 2 isentam, e todos esses aqui bitributam. Mas desses que bitributam, os únicos que eu conheço que não tem mecanismo de alívio da bitributação são esses 2 que também não tributam no nível da empresa. Eles são hubs de investimentos europeus. Então, você tem que fazer também um modelo de integração. Tá? Não é assim também, só jogar coisa e você tem que estar alinhado no ponto de vista internacional. Eu não vou entrar muito em detalhe de caminhos, mas assim, a gente tem discutido muito nos grupos de imposto de renda. Assim, tem potencial arrecadatório do imposto de renda? Tem. Uma boa reforma do imposto de renda hoje no Brasil, seguindo aqueles princípios ali, teria um potencial arrecadatório da ordem de uns 113 bilhões de reais, mais ou menos 1% do PIB. A Vanessa Canado tem razão quando ela diz, é difícil, tá, sair de, enfim, 2,5% para 8% do PIB, não é difícil. Uma boa reforma tem um potencial de 1%. Mas aí eu acho que remete às discussões da Marta de ontem. Né? Que, bom, reforma tributária de resgatar a progressividade para quê? Né? E aí eu acho que ela traz aquela discussão importante, que é isso. Momentos de crise, você tem deslocamento das preferências. Mas o ideal é que você fique explícita. Eu quero fazer uma reforma tributária progressiva para isso, ou isso, ou isso. E eu acho que são esses possíveis destinos que não estão claros no debate público. Né? Ora a gente vê falar sobre uma fonte de custeio perene para o programa social, né? Veio o auxílio, se transformou, agora vai se voltar a chamar Bolsa Família. Precisa de uma fonte perene. Essa aqui beneficia a base da distribuição. Ora se fala, não, eu vou pegar isso aí para reduzir a tributação direta. Tá bom.
Pode ser. Eu vou corrigir a folha, tá? Eu vou fazer a desoneração da folha, né, do primeiro salário mínimo. Mas eu acho que está faltando um debate sobre isso aqui, para onde ir. Né? Você só vai conseguir avançar na reforma progressiva se você canalizar o interesse, né, canalizar a sociedade em torno de um projeto, e esse projeto não é pela tributação, é para onde vai. Esse que é o ponto. Curiosamente, né, a tributação de propriedade no Brasil é mais ou menos média da OCDE. Será? Mas é porque a gente tem ali o IPVA e o IOF, né, que são as coisas bem idiosincráticas nossas. Né? O IPVA não incide sobre jatinhos e embarcações, mas incide sobre uma motocicleta que desceu na distribuição de renda e que virou um troço arrecadatório. O IOF é a mesma coisa, ele se transformou em um instrumento arrecadatório bem comum ao redor do mundo. Mês passado, eu paguei R$50 de IOF porque esqueci de um dígito na minha conta de cartão de crédito. Eu tinha comprado as passagens, era 8.000, eu botei 800. Aí fiquei com a dívida de R$7.200 por um mês. Paguei R$400 de juros e multa e 50 de IOF. Entendeu? Aí está aqui o meu R$50. Mas onde está o potencial arrecadatório? Está na tributação de propriedade, está imobiliária, em particular rural e urbana. Esse aí tem um potencial maior, mas não tão grande. E a segunda coisa é no eventual imposto sobre fortunas, mas aí é um imposto sobre patrimônio, né? Mas aí ele tem que ser visto de maneira complementar com o imposto de renda. Mas eu não vou divagar sobre isso não, para não avançar no horário e desrespeitar, né, as amigas que respeitaram o tempo e fica mais ou menos em linha com o Daniel. Mas agradeço muito pela atenção e espero que o debate seja rico. Agora, professora, que missão, hein? Juntar todas essas pontas. Vou levar o... Bom, eu quero parabenizar vocês todos, que tiveram exposições excelentes, com temas muito pouco ventilados, né? Muito instigantes, os de vocês, o do imposto de renda, com tantas nuances, né? E eu fiquei pensando aqui algumas coisas, porque quem está há décadas pensando em reforma tributária, né, já passou por todas essas... Não pelo tema de vocês, não, mas pelas questões de imposto de renda, muitas vezes, e me pergunto, todo um sistema tributário justo, ele tem que respeitar a capacidade contributiva do contribuinte. Não tem nada que fazer separação de renda do trabalho, do capital. Num país pobre, com uma renda tão mal distribuída, a capacidade contributiva é dada pela renda, ponto final. Então, a fusão do imposto de renda da pessoa jurídica com a física me parece a coisa mais normal para se fazer. Quer dizer, o imposto de renda da pessoa jurídica é uma antecipação do pagamento que a pessoa física vai fazer, que vai declarar tudo no seu imposto de renda, na declaração anual, na tabela progressiva. Simples assim. Então, fica uma confusão, fazem tantos regimes especiais, embaralham tudo e não tem solução nenhuma, quando a coisa me parece muito simples. Outra coisa que também me parece... tudo isso já foi pensado, escrito, está em todos os nossos textos sobre reforma tributária, a questão da contribuição sobre folha. O nosso sistema de previdência é um sistema baseado no regime da partição. Não é? Então, todo mundo que contribui num determinado instante do tempo está financiando aqueles que estão recebendo naquele instante do tempo. Não é um regime de capitalização onde você vai acumulando as suas próprias contribuições para, no fim de um certo tempo, você os receber de volta. Não é isso. Então, por que a gente não acaba com a contribuição sobre folha e transforma os benefícios, financia os benefícios com os impostos gerais? Faz uma renda média por exemplo, para todo mundo que tem mais de 70 anos, hoje em dia 65 é muito baixo, né?
mais de 70 anos, uma renda igual, e aqueles que tiveram condições, e uma renda que ele possa viver, não é? Uma renda mínima para que ele possa viver. Aqueles que tiveram condições ao longo da vida de fazer sua poupança, terão uma renda maior. Mas aqueles que não tiveram, terão uma renda mínima para viver com dignidade. Então, para que tanta confusão? Criando imposto único sobre transações financeiras. Sabe, é uma confusão que se faz, quando as coisas são muito mais simples, me parece. Né? Eu acho que já foram pensadas e essas soluções não apareceram mais nas propostas de reforma tributária. Elas sumiram. Né? Quem está há tanto tempo pensando nisso se surpreende, às vezes, com... Parece que o tempo vai passando e a divergência de propostas está aumentando. Ao contrário do que a gente deveria esperar, que haveria uma convergência, não, está havendo uma divergência. E, às vezes, uma divergência que me parece informada por teorias que foram lá criadas nos países ricos e com uma renda melhor distribuída, mas que informam propostas hoje que aumentam a dispersão dessas visões. Uma delas, eu acho que um de vocês mencionou, é a teoria da renda permanente, né? Que é aquela em que o indivíduo poupa ao longo da sua vida adulta e vai gastar, vai despoupar na sua vida de pessoa mais velha, e que, então, no fundo, o consumo e a renda ao longo de todo o ciclo de vida seria a mesma coisa. Ora, num país rico, com uma renda bem distribuída, todo mundo poupa, tudo bem, mas num país com essa desigualdade, e nós somos um país pobre, com uma desigualdade imensa, não tem o menor cabimento. Por quê? Porque essa fala, trazer essa teoria para a discussão, ela alimenta as propostas que acham que tudo bem com o imposto de consumo. Não tem importância, porque ele vai ser tributado igualmente ao longo da vida toda. Eu acho que é uma transposição de teorias que servem muito bem para outras realidades, mas que não servem à nossa. Né? Essa é uma visão que eu acho que a gente precisava, enfim, repensar essas coisas. Né? Uma outra coisa que me chama a atenção, e vocês repetiram agora, o Congresso reflete a posição, o anseio dos eleitores. Então, legitimamente, grupos vão obter seus favores no Congresso, obtendo desonerações fiscais, tudo isso que vocês descreveram tão bem, né, de todas essas nuances do imposto de renda. O único personagem dessa história que não está presente, porque não tem voz, é aquele que paga todos os impostos. Porque a empresa recolhe impostos, mas quem paga é o consumidor final. No preço de qualquer coisa, de qualquer serviço, de qualquer bem, está tudo. Toda a remuneração dos fatores que foram utilizados para produzir aquele bem ou serviço e os impostos. Então, é ele que paga. E ele não tem voz. Ninguém está perguntando para ele, ninguém está informando. Primeiro, que ele nem sabe que ele paga tanto imposto na hora que ele está consumindo. Aliás, as boas intenções se perdem no caminho. Né? O parágrafo 5º do artigo 150 da Constituição Federal, ele estabelece que o consumidor tem que ser informado na nota fiscal quanto é que ele está pagando de imposto naquela compra que ele faz. 1988. Ela foi regulamentada em 2012, no governo da Dilma Rousseff, 2012. E só foi implementada em 2015. Qual era a intenção do Constituinte nessa época? Era de que, ao informar o consumidor de quanto ele estava pagando de imposto sobre o consumo, houvesse na sociedade uma reação a favor de mudar esse quadro de coisas, de diminuir o imposto sobre o consumo e aumentar o da renda, que é muito mais justo.
que aconteceu? Nada. Nada. Quer dizer, a nossa população, se vocês olharem no seu canhotinho de supermercado, está lá toda a discriminação dos impostos federais, estaduais, o municipal, está tudo ali. Ninguém olha. Não é sensível. Então, a massa, grande massa da população, acha que não paga imposto, porque ela não paga imposto de renda, vocês viram como é pouquinho? Ela acha que não paga imposto. Então, ela não se sente, ela não cobra. Ela cobra muito pouco, porque ela não se sente contribuinte. E isso é um quadro que precisa mudar. Eu fico olhando esses movimentos sociais recentemente e fico imaginando a população está ansiosa por participação, né? Ela tá ansiosa por uma causa. Às vezes pega uma causa bem furada, né? Mas ela está ansiosa por se manifestar, por reivindicar, por mostrar cara. E eu acho que, se ela tivesse uma liderança, entre vocês mesmos, que tem meios de comunicação hoje, que as informe do que é que elas pagam de imposto e de como isso poderia mudar a vida delas profundamente, pagando muito menos imposto de consumo e imposto de renda, sim, ela é a contribuição que cada um tem que fazer para financiar a sociedade. Quer dizer, mudar toda a ótica. Eu acho que a gente poderia levar avante um projeto de reforma tributária que tem tanta divergência de visões e, mais um ano, a gente fica sempre animado, né, de que uma mudança de gestão vá trazer algum alento para isso, e passa-se tempo e nada acontece. Nada acontece. Então, a gente está aqui em novembro, vamos começar a ver janeiro, fevereiro, o assunto vai passando, vai mudando e volta tudo para o nada. Então, o meu comentário é isso. Eu acho que a questão toda racial e de gênero, que vocês identificaram tão bem, é um espelho, né, do que acontece na renda, na sociedade. Então, é um espelho fantástico, porque isso mostra, revela com outro ângulo tudo o que nós somos, né, e que precisamos mudar. Então, ao tirar da frente outros elementos, por exemplo, como a tributação, isso vai aflorar, porque está tudo misturado, né? Isso vai aflorando e a gente vai poder resolvendo isso. Mas isso, enfim, depende muito de liderança, de conscientização. E eu fico pensando, acho que o único jeito é ensinar nas escolas, as crianças desde pequena, a economia política, né? Quer dizer, a política, a cidadania, elas entenderem quem elas são, o que é ser um cidadão, o que é ser um contribuinte, né? Qual é a participação que elas têm. Então, porque eu já perdi um pouco, desculpe eu ser pessimista, mas eu perdi um pouco a esperança de que a gente, como adulto, vai resolver isso. Pode até ser, mas eu não sou tão otimista. Mas eu fico pensando, quem sabe os meus netos, né, sendo formados de uma outra maneira, não vão conseguir. Parabéns, gente. E, olha, parabéns pelo seminário, viu, Fabiana? Parabéns, porque essas coisas, nessa casa, faz tempo que não eram ventiladas, né? Foi muito bom. Obrigada, gente.